Bom dia! Apesar de não ter ninguém na aula presencial hoje, eu decidi gravar um vídeo mesmo assim, porque hoje eu tinha planejado fazer a revisão das frentes 3 e 4, justamente para avaliação do bimestre. Então, para vocês não ficarem sem essa revisão, então eu vou gravar o vídeo, disponibilizar lá no YouTube para vocês assistirem depois, tá bom? Então vamos lá. Nós somos o EM3, hoje é dia 12/4, e essa aqui é a revisão para avaliação. Se você lembrar, lá no começo da frente 3, a gente começou estudando potência. E aí a gente viu algumas propriedades de potência que são importantes. Então, se eu tenho um produto de duas potências de mesma base, então A elevado a um certo índice M de Maria, e o mesmo A elevado a um índice N de navio, qual que é a primeira propriedade que a gente aprendeu? Isso aqui vai ser a mesma base, soma-se os expoentes. Se fosse uma divisão de potências de mesma base, aí eu subtraio os expoentes. Em seguida, a outra propriedade que a gente viu, se eu tivesse potência de potência. Então aqui eu tenho uma potência, e essa potência está sendo elevada a um outro expoente. Nesse caso, aí eu multiplico. E por fim, duas não são propriedades, né? Elas vêm direto da definição, mas qualquer número elevado a zero dá 1. E aqui a gente tem que fazer uma observação, desde que o A seja diferente de zero. E qualquer número elevado a 1 dá o próprio número. Tá? Lá atrás a gente fez um exercício interessante. Eu separei aqui para a gente fazer. Bom, então agora eu separei esse exercício aqui para a gente treinar propriedades de potência. Ele está na página 115, é o exercício tarefa 11 do módulo 2. Ele fala o seguinte: 5 elevado a 3A é 64. É dado do exercício. E ele pede para você calcular 5 elevado a menos A. Bom, como é que eu faço a conta? Primeira coisa, eu posso olhar aqui nesse expoente e falar, estou vendo um produto no expoente. Produto no expoente me lembra muito essa propriedade aqui. Do mesmo jeito que eu posso partir da esquerda e chegar à direita, eu posso partir da direita e chegar na esquerda. Então, um jeito interessante da gente começar esse exercício é manipular isso daqui, usando aquela propriedade, só que voltando. Então, isso aqui eu posso escrever como 5 elevado a A ao cubo. Será que é a mesma coisa? Vamos ver. Potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes A, 3A. Então é a mesma coisa, só que escrita de outra forma. E 64? 64 a gente pode escrever como 4 ao cubo. Por que eu posso escrever como 4 ao cubo? Vem aqui comigo. O que é 4 ao cubo? Pega a base e repete tantas vezes quanto o expoente mandar. Multiplica. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, 4 ao cubo é a mesma coisa que 64. E por que foi bom eu escrever 64 como 4 ao cubo? Olha só o que apareceu. Eu tenho uma base elevada ao expoente 3. Eu tenho uma base elevada ao expoente 3. O único jeito dessas duas coisas serem iguais é se as bases forem iguais. E eu acabei de descobrir que 5 elevado a A é 4. Ah, professor, mas o que isso ajuda? Porque o exercício quer 5 elevado a menos A. Bom, então agora, vamos trabalhar o lado de cá. O que é 5? Isso aqui é o que o exercício quer, né? Como que eu posso reescrever 5 elevado a menos A? Posso usar de novo essa ideia da propriedade. 5 elevado a menos A, eu posso escrever como 5 elevado a menos 1. Será que é a mesma coisa? Potência de potência, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes A, menos A. E aí, é a mesma coisa escrito de outra forma. Mas por que é bom escrever assim? Olha o que apareceu aqui dentro. 5 elevado a A. Mas 5 elevado a A é 4. Então aqui está escrito
4 elevado a menos 1. Isso já é a resposta, mas não tem alternativa, não tem nas alternativas. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que lembrar como é que eu faço quando o expoente é negativo. E a gente viu também no módulo. O que eu faço quando o expoente é negativo? Primeiro passo, você escreve a base como fração. 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. E o expoente? O expoente não muda. E agora? Agora você faz duas coisas ao mesmo tempo. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Se era menos 1, virou 1. E quanto que é 1 quarto elevado a 1? Bom, qualquer coisa elevado a 1 é a coisa. Então isso aqui é 1 quarto. Agora sim a gente consegue marcar a alternativa E. Beleza? Bom, continuando a revisão. Na sequência, depois de estudar potência, a gente estudou raiz. Vamos lembrar o que é a raiz. Então eu vou colocar duas aqui. Raiz cúbica de menos 8 e raiz quadrada de 16. Como é que a gente resolve isso aqui? Eu tenho que pensar assim. Raiz cúbica de menos 8 é um certo quadradinho. O que o quadradinho tem que obedecer? Quadradinho elevado ao índice da raiz tem que dar o que está dentro da raiz. Que número eu tenho que colocar aqui para quando elevar ao cubo, elevar a 3 dar menos 8? Tem que ser o menos 2. Será que dá mesmo? Vamos aqui no rascunho. Será que menos 2 ao cubo dá de fato menos 8 que eu preciso? Bom, qualquer coisa ao cubo é ela, vezes ela, vezes ela. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos com menos, mais, com menos, menos. Menos 8, como eu queria. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Agora, e nesse caso aqui, de novo, faz igual. Raiz quadrada de 16 é um certo quadradinho. Quadradinho elevado ao índice, mas não tem índice. Quando não tem índice, o índice é 2. Quadradinho elevado ao índice tem que dar o que está dentro, 16. Que número eu ponho aqui e elevo a 2 para dar 16? Bom, 4. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4, 16. Mas tem outro. Tem outro número que eu consigo colocar no quadradinho e vai dar 16 também. Qual número? O menos 4. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. Tenho duas opções. Se eu tiver mais de uma opção, qual eu escolho? Aqui é positivo. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Professor, por que na raiz cúbica de menos 8 não deu 2 positivo? Porque aqui eu não tinha duas opções. Aqui eu só tinha essa. Quando você só tem uma opção, a raiz, o resultado da raiz é aquele. Se você tem duas opções, aí você, por definição, usa positivo. Tá bom? Bom, o exercício que eu escolhi para a gente revisar o conteúdo desse módulo é o exercício proposto 3, que está na página 56. Esse eu resolvi na aula, quando a gente teve esse módulo. Vamos resolver de novo para relembrar. É dado para a gente uma expressão e ele pede para a gente calcular o valor dessa expressão. Então, vou apagar aqui o canto para usar como rascunho. A expressão inteira é difícil fazer tudo de uma vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer por partes. Primeira coisa que eu percebo é, consigo fazer essa conta. Vamos ver? Olha só, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Primeiro de tudo, quanto que é menos 1 ao quadrado? Bom, menos 1 ao quadrado
vai ser menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1, menos com menos dá mais. Então, isso aqui eu já descobri que é a mesma coisa que raiz quadrada de 1. Agora eu tenho que pensar, isso aqui vai dar um certo quadradinho. O que o quadradinho tem que obedecer? Quadradinho elevado ao índice, mas não tem índice. Então o índice é 2. Tem que dar o que está dentro, que é 1. Que número eu ponho aqui que ao elevar ao quadrado dá 1? Só pode ser o 1. 1 ao quadrado dá 1. Então a resposta é 1. E aqui eu posso vir trocar tudo isso aqui por 1. Essa daqui, quanto que é raiz cúbica de menos 8? Tinha acabado de fazer ali antes de apagar. Menos 2. E aqui dentro? Bom, aqui dentro está bagunçado. O que eu vou fazer? Vou primeiro olhar para cá. O que está escrito aqui? 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, venho aqui no meu rascunho e faço 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado, se você não decorou ainda, sugiro que decore, porque aparece muito nos vestibulares. 144. E o 5 ao quadrado, esse você já decorou lá no fundo de 1, é 25. 144 com 25, 169. Então, dentro dessa raiz está escrito 169. Dividido por 26, aqui menos 2 e aqui mais 1. Está melhorando a minha expressão. Daqui a pouco a gente chega no resultado. Raiz quadrada de 169. Vamos ver. Raiz quadrada de 169 é um certo quadradinho. O que o quadradinho tem que obedecer? Quadradinho elevado ao índice, não tem índice, o índice é 2. Tem que dar o que está dentro. Que número eu coloco aqui para elevar ao quadrado dar 169? Se você ainda não decorou, sugiro que decore, porque aparece muito nos vestibulares. É 13. 13 ao quadrado dá 169. Tem o menos 13 também. Menos 13 ao quadrado também dá 169. Mas a gente já viu que se eu tiver duas opções, a que eu uso é a positiva. Então, aqui está escrito 13 e depois dividido por 26 e menos 2 mais 1, eu já posso fazer a conta e escrever simplesmente menos 1. Agora percebe o seguinte, aqui 13 com 26, simplifico para facilitar a minha vida. Se eu dividir em cima e embaixo por 13, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, no fundo, eu tenho que fazer a conta 1 meio menos 1. Só que esse 1 eu vou escrever de um jeito especial. Qual jeito especial? 2 sobre 2. Você concorda que 2 sobre 2 é 1? Mas por que é bom escrever assim? Porque agora eu estou fazendo uma diferença de frações de mesma base. E agora não tem coisa mais fácil. Menos meio é a resposta. Tá bom? Tem alternativa a esse? Não tem. Menos meio é a resposta. Beleza? Bom, um assunto importante envolvendo raízes, que a gente estudou também, é racionalização de denominador. Para que serve racionalização de denominador? A gente já discutiu lá atrás. Mas hoje em dia, a única função para racionalizar denominador é para você achar alternativa na questão do vestibular. É muito comum você chegar numa resposta 1 sobre raiz de 3 durante a resolução do seu exercício. Aí você olha para as alternativas e 1 sobre raiz de 3 é resposta perfeitamente aceitável para qualquer problema que você tiver calculando. Né? Inclusive, numa questão de vestibular de segunda fase, você pode deixar a resposta assim, 1 sobre raiz de 3. Mas numa questão de primeira fase, é provável que não esteja escrito assim nas alternativas. Esteja escrito assim, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 3 sobre 3, etc. E aí você precisa, bom, deixa eu colocar o i aqui, vai. 3 raiz de 3 sobre 2, pronto. Então, você precisa olhar para essa
e saber chegar na forma equivalente dela. Qual a diferença? Não tem raiz no denominador de nenhuma. Por isso que a gente chama racionalização de denominador. Como que eu faço? A gente viu na aula, pega a expressão que você tem, e aí você multiplica pela raiz que está no denominador, raiz de 5. Só que é uma fração. Se você multiplica embaixo, você tem que multiplicar em cima para não mudar o resultado. Tá? A gente vai achar uma fração equivalente a essa anterior, só que sem raiz no denominador. Quanto que isso daqui vai dar? 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5, vamos pensar um pouquinho. Isso aqui vai dar raiz de 5 vezes raiz de 5. Posso colocar tudo dentro da mesma raiz. Isso aqui vai ser raiz de 5 vezes 5. Só que 5 vezes 5 é 25 e raiz quadrada de 25 é 5. Então, precisa fazer isso sempre? Não. Você já escolheu raiz de 5 de forma a sumir com a raiz. O que vai sobrar? O que estava dentro, o 5. E acabou. Não tem mais nada o que fazer. Essa aqui é a resposta. Tem alternativa? Não tem alternativa. Essa é a resposta. E quando eu tenho uma expressão no denominador? Como é que eu tiro essa raiz aqui? Aí a gente tem que lembrar de um produto notável que a gente aprendeu lá atrás. Se eu tivesse a soma de dois números multiplicado pela diferença desses mesmos dois números, quanto que isso dá? Produto notável, o produto da soma pela diferença. Isso dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, se um deles for raiz, aqui, na hora que levar ao quadrado, a raiz vai sumir. Tá? Vamos usar aqui. Qual que é o truque? Você pega a sua expressão. E aqui, cuidado. Você vai multiplicar em cima e embaixo. Olha embaixo. Você tem a diferença. Então, você quer escrever a soma. Só que na hora que você escreveu embaixo, você tem que escrever igual em cima. Tá? Para quê? Para garantir a fração equivalente. Você multiplicou embaixo, tem que multiplicar em cima. Quanto vai dar isso daqui? Agora vai ter um trabalhinho. Produto de frações. Multiplica numeradores. Embaixo, produto de frações. Multiplica denominadores. Mas você sabe que o produto desses denominadores vai dar aquele produto notável. Você escolheu esse rosa de forma a parecer aquilo. Então você já sabe que o resultado é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E agora, aqui em cima você distribui. Vai ficar 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 vezes 1, 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 é 2. Menos com mais, menos. E no fim, menos raiz de 2 vezes 1, multiplicar por 1 é a mesma coisa que não multiplicar, menos raiz de 2. Tudo isso dividido, raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Vou escrever. Vocês estão com cara de dúvida. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso escrever tudo numa mesma raiz. Isso vai dar raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então aqui é 2 menos 1. 1 ao quadrado é 1. E agora, só para terminar, 2 somando, 2 subtraindo, morre. Aqui eu tenho 2 raiz de 2 e eu estou tirando raiz de 2. Pense em laranja. Aqui eu tenho 2 laranjas, eu estou tirando uma laranja. Se eu tenho 2 laranjas, eu tiro uma laranja, sobra uma laranja. Só que você não vai escrever laranja no seu exercício. Você escreve raiz de 2. E no denominador, 2 tira 1,
2 tira 1 dá 1. Qualquer coisa dividido por 1 é a coisa. Esse tem alternativa? Esse eu acho que tem, né? Alternativa A. Beleza? Bom, na sequência, a gente começou a estudar trigonometria, lembra? Então vamos aqui lembrar o que é trigonometria. Eu tenho um triângulo retângulo, porque tem um quadradinho dentro, lembra? O jeito que a gente aprendeu só vale no triângulo retângulo. Então eu vou identificar os lados. Esse aqui é hipotenusa, esse é cateto, esse é cateto. Bom, não tem a ver com trigonometria ainda, é só para relembrar uma outra coisa. Nesse triângulo que tem um cateto 3, um cateto 4, quanto vale a hipotenusa? É o velho 3, 4, 5. É o triângulo retângulo mais famoso da humanidade. Por que é 3, 4, 5? Lembra do Pitágoras? Eu tenho cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado vai dar a hipotenusa ao quadrado. 9, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, isso dá a hipotenusa ao quadrado. 9 com 16 dá 25, isso é a hipotenusa ao quadrado. Quem tem que ser a hipotenusa? Para A ao elevado ao quadrado dar o 25, tem que ser o 5. Tá? O menos 5 ao quadrado também dá 25. Mas por que eu não uso menos 5? Porque eu estou vendo que a hipotenusa, essa resposta que eu estou procurando, é o comprimento do lado do triângulo. O comprimento não pode ser negativo. Tá? Então por isso que eu descarto o menos 5. Você podia até escrever hipotenusa menos 5 e esse não convém. Tá? Bom, agora sim vamos entrar na trigonometria. Olha para esse ângulo aqui. Vou chamar ele de θ. Como que eu calculo seno, cosseno e a tangente desse tal θ? Seno de θ, cosseno de θ e a tangente desse θ. Bom, seno no triângulo retângulo é sempre cateto oposto por hipotenusa. Cosseno no triângulo retângulo é sempre cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente no triângulo retângulo é sempre cateto oposto dividido pelo adjacente. Então agora eu preciso identificar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Hipotenusa. Hipotenusa eu já sei quem é. Então vamos identificar. Para o θ, esse cateto está oposto a ele. Então o 4 é o cateto oposto. E o outro lado só sobra ser o adjacente. E agora é só preencher. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, 4/5. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, 3/5. Tangente de θ é o cateto oposto sobre o adjacente, 4/5. Tá bom? Deu para lembrar como é que a gente faz seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo? Outra coisa que a gente viu no módulo também, muito importante, é aquela tabelinha que tem seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Por que ela é importante? Porque o vestibular vai cobrar que você saiba essa tabelinha de cor. Então dê uma olhada na sua apostila e trate de decorar essa tabelinha até o dia do vestibular. Para nossa avaliação não precisa decorar. Porque vocês sabem que vocês podem consultar material, tanto o livro quanto tanto a apostila quanto o caderno. Então, se você sentir necessidade de usar a tabelinha, você consulta a apostila. Mas o vestibular você não pode levar material, então lá você tem que levar decorado. Vamos fazer o exercício 2 da página 64. Eu já tinha feito na aula, mas é um exercício muito bom para a gente lembrar o que a gente aprendeu de trigonometria. Ele fala para a gente que eu tenho um certo ângulo θ, e esse θ é um ângulo que está entre 0 e 90. Quando eu leio isso, o que eu tenho que pensar? Se o ângulo está entre 0 e 90, esse ângulo é agudo. E dado isso, ele quer que a gente determine quanto que é a tangente de θ. Bom,
Se o ângulo θ é agudo, eu tenho certeza que existe um triângulo retângulo que tem esse ângulo θ dentro dele. Quanto mede θ? Não sei. Mas sendo agudo, eu tenho certeza que esse triângulo retângulo existe. Tá? E se não fosse agudo? Aí você não tem um triângulo retângulo assim. Aí a gente tem que pensar outra forma de calcular. E aí tem aquelas relações que a gente viu num outro módulo, né? Outras relações trigonométricas. Mas no triângulo retângulo, sendo θ entre 0 e 90, existe o triângulo retângulo. Se existe o triângulo retângulo, vale aquilo. O que eu faço agora? Bom, seno, eu sei que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, esse meu triângulo retângulo, eu podia muito bem ter cateto oposto 3 e hipotenusa 5. Bom, mas esse é o famoso 3, 4, 5. Cateto 3 e hipotenusa 5, o outro cateto só pode ser 4. Se esse aqui eu não escrevi, mas se esse é o oposto do θ, aqui é a hipotenusa, esse só sobra ser o adjacente. É o mesmo triângulo que está lá. Bom, ele pede agora para a gente calcular a tangente de θ. Acabou o exercício, né? Tangente de θ é o oposto sobre adjacente, o oposto é 3 e o adjacente é 4. Tá? Qual que é o pulo do gato? Professor, mas então você não fez exercício nenhum, porque o que estava lá que você fez aqui, com uma diferença. Esse aqui é o pulo do gato. Sendo um ângulo agudo, você pode construir o seu triângulo. Percebe que ele nem falou que θ é ângulo de um triângulo retângulo, né? Ele não falou, existe um triângulo retângulo, tal que, tá bom? Mas essa é a dica. O truque para resolver esse exercício de forma fácil. Sendo θ um ângulo agudo, você constrói um triângulo retângulo. Por quê? Porque sendo um ângulo agudo, com certeza existe um triângulo retângulo com esse ângulo θ dentro dele. Não importa o valor de θ. Beleza? Bom, a gente acabou de ver como que a gente faz seno, cosseno, tangente, as relações trigonométricas quando o triângulo era retângulo. Agora, a gente vai ver algumas outras relações trigonométricas. Não são tão fundamentais quanto seno, cosseno, tangente, mas ajudam a gente na hora de resolver exercício. Bom, tem uma relação chamada secante. O símbolo é sec. O que é a secante? É 1 sobre... Secante lembra seno, mas aí é pegadinha. Secante é 1 sobre cosseno. Tem uma outra relação chamada cossecante. O que é a cossecante? É 1 sobre... Cossecante lembra cosseno, mas aí você pensa, é pegadinha. De fato é. Cossecante é 1 sobre seno. Por fim, eu tenho uma fórmula alternativa para calcular a tangente de um ângulo. Em vez de fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente pode calcular fazendo seno desse mesmo ângulo dividido pelo cosseno dele. E cotangente, que é uma nova relação trigonométrica, ela é 1 sobre, aqui não tem a pegadinha, é a própria tangente do ângulo. Mas tangente é seno sobre cosseno. 1 sobre tangente é o inverso da tangente. Então você também pode calcular como cosseno sobre seno. Agora, de longe, a relação fundamental da trigonometria. Essa você tem que guardar no coração. Seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá sempre 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Tá? Guarde no coração, será muito útil no dia do seu vestibular. Vamos fazer o exercício agora, que está na página 119, exercício tarefa 3. Ele fala o seguinte, ele diz pra gente que seno de um certo ângulo A mais cosseno desse mesmo ângulo A vale M de Maria. E aí, ele quer que você calcule quanto que é seno de A vezes cosseno de A. Poxa, mas ele não me deu nem o ângulo, não me falou nada. Não falou quanto é o M?
Tem. O que eu vou fazer? Bom, a única coisa que eu sei a respeito de ângulos é isso aqui. Independente do valor de ângulo, eu sei que isso aqui vai dar 1. Qualquer outra coisa, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, eu preciso saber o ângulo, senão eu não sei quanto vale. Mas esse eu sei quanto vale sem depender de saber o ângulo. E é o que eu vou usar aqui. Como que a gente vai resolver? Pega a expressão que ele te deu. E eleva ela ao quadrado. Só que se você fizer isso, o outro lado você tem que elevar ao quadrado também. O que apareceu aqui? Uma soma ao quadrado. Produto notável. Qual produto notável? Lembra? Soma ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Tá? Vou aplicar aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E isso está dando o que está dando, m ao quadrado. Mas veja o que apareceu. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Eles juntos tem que dar 1. Então, do lado esquerdo está escrito 2 seno θ, cosseno θ, mais 1 é igual a m ao quadrado. De onde veio esse 1? Na hora que eu juntei o seno quadrado com o cosseno ao quadrado. Passa esse 1 que está somando para o outro lado, subtraindo. Do lado vai ficar o quê? M ao quadrado menos 1. E na sequência, esse 2 você passa dividindo. Então, do lado de cá sobra seno θ, cosseno θ, e esse 2 que foi dividindo, vem aqui. E acabou, né? Ixi, baguncei tudo. Aqui é A, né? O ângulo não é θ. O ângulo do exercício é A. Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é A. E seno A, cosseno A, que é o que ele quer que você descubra, apareceu aqui. Alternativa, m ao quadrado menos 1 sobre 2, B. A. Bom, terminamos a revisão da frente 3, agora a gente começa a frente 4. Na frente 4, a gente começou estudando alguns conceitos básicos da geometria. Reta, semi-reta, segmento, ângulo. Então, se você não estiver bem lembrado do que são eles, revisa lá o seu módulo 1 da frente 4. Mas logo na sequência, a gente aprendeu uma coisa chamada triângulo, né? Então, eu vou desenhar um triângulo aqui. Vou destacar as suas partes constituintes. Os biquinhos, que eu vou chamar de ABC, são os vértices do triângulo. Ele vai ter lados. Quais lados? AB, BC e AC. São os 3 lados do triângulo. E ele vai ter ângulos internos. Então, alfa, beta e gama. Os 3 ângulos internos do triângulo. Se ele tem ângulos internos, ele vai ter ângulos externos também. Mas lembra que eu comentei na aula, não é porque o ângulo está fora do triângulo que ele é externo. Ele tem que ser construído de um jeito muito particular. Prolongamento de um lado, prolonguei o lado BC, fiz ângulo com o lado que eu não prolonguei. Então esse é ângulo externo, E3. Vou fazer um ângulo externo aqui no B. Prolonga um dos lados que chegam no B, pode ser o AB ou o BC, vou prolongar o BC. E aí faz ângulo com o lado que você não prolongou. Esse eu vou chamar de E2. E aqui no A, prolonga um dos lados que chega no vértice A, tanto faz qual. Vou usar esse, vou prolongar o AC e fazer ângulo com o lado que eu não prolonguei. Esse é o E1. Por que a gente tem que construir o ângulo externo dessa forma? Porque construindo assim, eu posso me fazer valer da seguinte propriedade. Bom, antes dela, né? O que eu sei dos ângulos internos de um mesmo triângulo? Se eu somar os ângulos internos de um mesmo triângulo, dá sempre 180 graus.
Tá? Não tem como você fazer uma prova de vestibular que não caia pelo menos um exercício que você tenha que usar isso daqui, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Pelo menos um, às vezes mais de um, isso vai cair. Agora eu vou mostrar o ângulo externo. O ângulo externo não é tão importante quanto isso. Você consegue resolver o exercício sem saber quanto dá os ângulos externos. Mas se você souber, agiliza muito a resolução do exercício. Então vou colocar aqui como que a gente calcula cada um dos ângulos externos desse triângulo. Como que eu calculo? E1 está aqui. Se ele é ângulo externo, ele vai ser a soma de dois internos. Quais internos? Os que estão longe dele. O alfa está perto, não entra, beta e gama. O E2 é ângulo externo, ele está aqui. Se ele é ângulo externo, ele vai ser a soma de dois internos. Quais? Os que estão longe dele. Quem são? O beta está perto, alfa e gama estão longe. E3 está aqui. Ele é ângulo externo. Se ele é ângulo externo, ele vai ser a soma de dois internos. Quais? Os que estão longe dele. O gama está perto, alfa e beta são os que estão longe. Como eu disse, esse não é fundamental você saber de cor. Mas se você souber, agilize muito a resolução de exercício. Para revisar isso que a gente viu, vamos pegar o exercício que está na página 75. É o exercício proposto 2, que eu havia feito na aula quando a gente estudou esse conteúdo. Ele dá a seguinte figura. E agora ele pede o seguinte. Ele fala aqui AB. Essa informação é importante. AB, bissetriz. Bissetriz. Essa informação é importante do exercício. E ele pede para você determinar o ângulo alfa. O que a gente faz aqui? Bom, primeiro de tudo, reconhecer triângulos. Eu estou vendo que eu tenho 3 triângulos no meu problema. Eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui, e eu tenho o grandão, que pega todo mundo. Quanto mais triângulos você reconhecer no seu problema, mais propriedade, mais ferramenta você vai ter para resolver. Bom, eu tenho que lembrar o que é bissetriz, mas por enquanto não precisa, a gente já fala dela. Olha para esse triângulo grandão aqui. Esse ângulo de 86 é externo dele? É externo. Prolonguei um lado, fiz ângulo com o lado que eu não prolonguei. Então ele tem que ser a soma de dois internos. Quais? Os que estão longe. Esse está perto, não entra. Esse e esse. E o ângulo aqui que está aqui é o ângulo inteiro. Se aqui é 43, quanto tem que ser esse para quando somar dar os 86? 43 também. 43 com 43, 86. Agora eu vou usar que a B é bissetriz. O que significa ser bissetriz? Divide o ângulo em duas partes iguais. Que ângulo? O ângulo de onde ela está saindo. Se a B é a bissetriz, tá aqui ela, e ele está dividindo o ângulo de 43, então esse pedacinho azul tem que ser igual esse ângulo verde aqui, porque ele é
a bissetriz está dividindo o ângulo rosa no azul e no verde. Só que eles são iguais, porque ela é bissetriz. Se tudo é 43, então o azul vai ser 21,5, né? Isso. E o verde vai ser 21,5 também. Tá, professor, andou, mas não chegou em nada. Olha só agora. Olha para o triângulo rosa que eu estou desenhando aqui. Esse alfa é externo dele? É externo. Prolonguei um lado, fiz ângulo com o lado que eu não prolonguei. Então o alfa é externo. Se ele é externo, ele tem que ser a soma de dois internos. Quais? Os que estão longe dele. Esse está perto, não entra. Soma esse com esse. 43 mais 43? Não, cuidado. 43 era do triângulo amarelo. O ângulo interno no triângulo rosa é esse verdinho aqui. 21,5. Então, meu alfa vai dar 64,5 graus. Alternativa D de dado. No módulo seguinte, que a gente estudou triângulos, a gente viu alguns triângulos particulares. Então, vou relembrar aqui pra gente. Tem um triângulo que tem dois lados de mesma medida. Esse triângulo chama isósceles. E qual que é a propriedade importante? Ele vai ter dois ângulos de mesma medida. Quais? Olha para o lado, localiza o ângulo correspondente, olha para o lado, localiza o ângulo correspondente. Esses dois ângulos, com certeza, terão a mesma medida. Cuidado, que existe o triângulo isósceles deitado, que é aquele, o vestibular adora esse daqui, é aquele que os ângulos de mesma medida estão aqui, os lados de mesma medida, perdão, estão aqui. Quais são os ângulos de mesma medida? Muito aluno se confunde e fala, ah, é isósceles, então ele vai ter dois ângulos de mesma medida. Errou o exercício. Por quê? Você tem que localizar os ângulos na correspondência dos lados. Lados de mesma medida, os ângulos de mesma medida são esses dois aqui. Tá? Então, cuidado, o vestibular adora pegadinha. Ele sabe que o aluno está acostumado a botar os ângulos de mesma medida embaixo e ele vai te dar o triângulo isósceles deitado, no qual os ângulos de mesma medida estão de um lado. Tá? Olha para os lados de mesma medida para localizar os ângulos de mesma medida. Outro triângulo que a gente viu muito importante é aquele que os três lados têm a mesma medida. Esse aqui chama equilátero. Qual a propriedade do equilátero? Agora os três ângulos têm a mesma medida. Só que a gente acabou de ver que a soma tem que dar 180. Como é que eu divido 180 em três partes iguais? Só pode ser 60, 60 e 60. Então, o triângulo equilátero, na hora que você lê no exercício, o triângulo da figura é equilátero, automaticamente você sabe que os três lados devem igual, mas mais que isso, você sabe que os três ângulos são em 60. Tá bom? No isósceles, tem como saber a priori a medida dos ângulos? Não tem. Mas você só sabe que eles são iguais, ou esses dois aqui são iguais. Agora, quanto eles medem, o exercício tem que te falar mais informações para você determinar. Agora, no equilátero, não. Falou equilátero, 60, 60, 60. Para treinar, o exercício tarefa 4, que está na página 124. É um exercício da FUVEST, mas não é difícil. Exceções existem. Ele dá essa construção para a gente e ele fala que AB é igual ao BD. Então, eu venho aqui e coloco no meu desenho. AB está aqui, é igual ao BD, que está aqui. Lembra, na geometria, marcações iguais significam medidas iguais. E BD é igual ao CD.
BD está aqui, eu já marquei com 2 tracinhos, CD está aqui, eu vou marcar com 2 tracinhos também. O que isso ajuda? Olha para cá. Olha para o triângulo ABD, só para esse triângulo aqui. Ele tem 2 lados de mesma medida. Então ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele vai ter 2 ângulos de mesma medida. Quais ângulos? Olha para o lado, acha o ângulo correspondente. Olha para o lado, acha o ângulo correspondente. Se esse de baixo ele chamou de x, o de cima tem que ser x também. Vamos andar um pouquinho, vamos para o triângulo aqui, ó. Olha para esse ângulo aqui. Esse ângulo não é externo do ABD? Prolongamento de um lado faz ângulo com o lado que você não prolongou. É externo. Então ele tem que ser a soma de 2 internos. Quais? Os que estão longe dele. Esse está perto, não entra na soma, soma os outros 2. 2x. Agora no triângulo BDC. Outro triângulo isósceles. Tem 2 lados de mesma medida. Quais são os ângulos de mesma medida? Olha para o lado, acha o ângulo. Olha para o lado, acha o ângulo. Esses 2 ângulos têm a mesma medida. Se esse você já descobriu que é 2x, esse é 2x também. Tá, professor, andou, mas eu estou longe do y lá, que eu preciso descobrir a relação entre o y e o x que dá nas alternativas. Tá pronto o exercício. Olha só, olha para o triângulo grandão, ACD. Y é externo dele? Prolongamento de um lado faz ângulo com o lado que você não prolongou. Ele é externo. Se ele é externo, ele é a soma de 2 internos. Quais? Que estão longe dele. Esse está perto, não entra na soma. X, 2x. O y é 3x. E se eu não me engano, essa aqui é a alternativa A. Beleza? Bom, então por hoje a gente para aqui a revisão. Na quinta-feira a gente vai ter aula, a nossa avaliação é na sexta, na quinta-feira a gente tem aula, na quinta-feira a gente conclui a revisão das frentes, da frente 3 a gente já concluiu, né? A gente está na frente 4, a gente conclui a revisão da frente 4. O que falta falar? Polígonos, quadriláteros, semelhança de triângulo, relações métricas. Beleza? Até quinta-feira, gente. Tchau!